Ficar cientes. Ótimo. Ai, deixa eu colocar, achar a apresentação. E... acho que deu certo. Vamos ver aqui. Show! Tá aparecendo aí, pessoal? Quer dizer, acho que ainda não, né? Agora sim. Ótimo. Tá legal, pessoal. Bom dia. Então vamos... Hoje a gente entra numa nova fase aqui da disciplina. Para quem não viu ainda, eu coloquei lá uma tarefa que é a prova da primeira unidade lá no SIGA. Essencialmente, o que é a tarefa de vocês é escrever um pequeno relatóriozinho, um paperzinho pequenininho de no máximo 2 páginas, em que vocês devem fazer uma pesquisa e encontrar algum estudo, alguma reportagem ou algo que inclua algum tipo de modelo. E fazer uma pequena análise desse modelo, sobre o que foi apresentado nessa reportagem, sobre o que foi feito, tendo em vista tudo aquilo que a gente viu nessas últimas 4 aulas. É algo bastante simples, é mais uma questão que eu quero avaliar de vocês, é a capacidade de vocês identificarem o uso de modelagem em alguma coisa do dia a dia, e tem várias coisas por aí. Eu só pedi para que não fosse nada de Covid, porque Covid está muito fácil, senão todo mundo vai falar que é Covid. Certo? Se tiverem qualquer dúvida sobre isso, tem o Discord, pode perguntar, pode vir falar comigo, certo? Só o deadline que está lá, eu dei 2 semanas a partir do início. Eu não lembro exatamente quanto que é, eu acho que deve ser até semana que vem, certo? Mas se tiver qualquer problema, precisa entregar depois, vocês me avisam. Não é importante que entreguem até o fim do semestre. Então, beleza. Então, com isso, assim, lembrando que a ideia dessa disciplina ela ser uma disciplina introdutória. Assim, a modelagem ela inclui muitos conceitos, e muitos dos conceitos eles podem ter uma disciplina inteira só para cima deles, desde filosofia, desde cálculo desde sistemas complexos, desde cálculo numérico, ou computação numérica e tudo mais. Então, é muito mais... A minha ideia aqui é muito mais que vocês tenham uma visão mais geral do que a modelagem e simulação, por isso esse primeiro exercício de identificar e conseguir extrair os detalhes de algum estudo que use modelagem, e também tem uma ideia de qual é a metodologia que você usa para construir um projeto ou algum trabalho usando modelagem. Então, agora, a primeira unidade era essa, de identificação, e agora a segunda e a terceira unidade, que vão ser bastante rápidas, até pela forma como está essa disciplina, esse semestre, vai ser um trabalho mais prático, na ideia de que eu quero que vocês experimentem o desenvolvimento de um projeto em modelagem. Lembrando que eu não assumo que vocês tenham muita experiência, principalmente na parte computacional, matemática, assim, então a ideia é realmente ser mais algo que a gente chama de um toy problem, né? É mais uma experimentação do que a ideia de vocês fazerem algo que seja realmente prático, no sentido de que vocês consigam ter uma resposta, porque normalmente esses trabalhos eles demoram bastante tempo, mas é muito mais se vocês conseguem fazer alguma coisinha que seja suficiente para que vocês possam falar, então é mais ou menos assim que você faz um projeto. Normalmente eu tenho uma outra disciplina, que é o laboratório de modelagem e simulação, em que aí eu tenho um semestre inteiro com um só projeto, que daí a ideia é pegar algum problema real mesmo, não que a gente vai trabalhar com problemas reais aqui, mas é pegar alguma questão real e fazer um projeto com mais detalhe, com mais cuidado. Certo? Então, isso que a gente vai fazer nessa segunda unidade e na terceira unidade. O que a gente vai fazer também é só uma questão de que esses projetos eles são temáticos. Então, eu escolhi temas para a gente desenvolver
os projetos, na segunda unidade e na terceira unidade, certo? Então, o tema da segunda unidade, que se relaciona com a aula que eu vou dar hoje, é sobre epidemiologia. Então, a gente vai falar basicamente de Covid, que é algo que está bastante no ar aí agora, né? Bastante... a gente está no meio de uma pandemia, tendo aula remota. Então, aproveitar isso para vocês aprenderem alguma coisinha sobre a doença e aproveitando que muitos de vocês devem estar lendo bastante coisa por aí e usar isso, aproveitar isso para construir alguns modelos em cima disso e tentar entender que a modelagem e simulação computacional elas podem nos ajudar nesse momento sobre as tomadas de decisões que podem ser feitas e também de previsão de quando que essas coisas vão acabar, etc. Então, o formato então do projeto vai ser vocês formaram grupos, quanto vocês quiserem, tentando atacar algum dos problemas que a gente vai discutir mais por fim da aula, certo? Então, por isso que é legal que vocês prestem atenção na aula de hoje. Então, a gente vai discutir hoje modelos de epidemiologia, que é o que vocês vão ter que implementar no projetinho da segunda unidade. Tem muito material online, se vocês pegarem a própria... o artigo da Wikipedia é sensacional, assim, tem muita coisa, então, assim, tem implementações prontas online, etc. Acho que a minha preocupação não é avaliar muito a capacidade de vocês de programar, né? A minha preocupação é mais a capacidade de vocês de desenvolverem um estudo e de terem uma noção de quais são os passos desse estudo, certo? Então, assim, se for um grupo e tiver um cara que sabe programar muito e tal, eu não estou muito preocupado. Eu estou preocupado que vocês sejam capazes de dizer, ó, o problema que a gente quer avaliar é esse, a metodologia que a gente usou foi essa, e o resultado que a gente conseguiu é esse, então a conclusão nossa é essa. Certo? Então, assim, eu tampouco vou estar muito preocupado em ficar analisando código e etc. Mas a gente pode discutir isso, mas não é o foco principal. Então, beleza. Então, o que a gente vai discutir é epidemiologia. Então, quando a gente fala de epidemiologia, a gente vai estar falando basicamente sobre a questão de doenças infecciosas. Certo? Doenças infecciosas são aquelas doenças que passam de uma pessoa para outra. Ou seja, de uma forma direta, ou pode ser via um vetor, como, por exemplo, um mosquito, no caso da dengue ou da malária, pode ser através de outros vetores animais, como leishmaniose, que pode passar por um cachorro ou algo do tipo assim, pode ser via sistemas de água, como cólera ou coisas do tipo assim. Então, a gente tem assim, uma variedade incrível de doenças que estão no nosso dia a dia, que podem ser modeladas e que são objeto de estudo dos epidemiologistas, certo? Que estão avaliando como que isso se desenvolve. Mas especificamente, a gente, principalmente considerando o contexto que a gente vai ter uma preocupação um pouquinho maior sobre o Covid, né? Sobre o coronavírus que está causando essa epidemia enorme que a gente está vivendo. A escolha disso é óbvia pelo fato de que tem muito material, tem coisa na mídia e tal, e é interessante que vocês entendam o que está acontecendo até para saber quando tem que ser feita alguma coisa e etc. Então, sobre o Covid, ele é uma doença infecciosa, então ele passa de uma pessoa para outra. Como doença infecciosa, ela se transmite basicamente de 3 formas. A principal delas, ela é uma doença aérea, certo? Ela é respiratória no sentido de que ela se instala principalmente no pulmão e nas vias aéreas, apesar de, como muitos outros vírus, elas serem capazes de infectar várias outras partes, e o Covid tem uma característica de ser neurotrófico, que significa que ele gosta de neurônios e de partes do cérebro. Então, assim, ela é bastante complicada nesse sentido, mas do ponto de vista de entender como que essa transmissão funciona, e a transmissão é algo que é bastante importante para a gente entender o desenvolvimento da doença, é entender como que é a forma que uma pessoa transmite para outra. E a via principal é essencialmente
aérea, através de fluidos que a gente solta na fala, na respiração, quando a gente está gritando, ou qualquer coisa do tipo. Mas existe toda uma ciência que foi construída a partir dos anos, não especificamente Covid, mas para várias outras doenças, para tentar entender exatamente como que é essa transmissão através desses fluidos. Existe um fator principal que é o seguinte: quando a gente solta essas gotículas, quando a gente fala, elas basicamente têm uma distribuição de tamanho. Elas podem ser de tamanhos um pouquinho maiores, umas gotículas, ou elas podem ser de um tamanho bem menor, que ela se comporta como se fosse um pequeno vapor. Então, a partir disso, então, o pessoal identificou duas formas de transmissão, que são as principais formas de transmissão. Uma delas, que em inglês é o droplet, que é pequena gotinha, que é a transmissão de pequena gotinha, que é quando você tem uma pequena gotinha de saliva que você vai e dá um espirro na cara de alguém, ou fala na frente de alguém. Por isso a importância da máscara. A máscara, ela impede que você emita, projete essas pequenas gotículas. Então, quando alguém fala uma distância de segurança e tal, ele está falando, essas pequenas gotículas, por elas serem um pouquinho mais pesadas, elas não se projetam muito à frente. Então, existe uma certa distância de segurança que se alguém vai e está falando na sua frente, ou está gritando, ou tal, essas gotas maiores vão acabar caindo numa distância mais longa, mais curta. Então, a princípio, quando o pessoal começou a entender a doença do Covid, o pessoal achava que essa era a principal forma de transmissão, ou uma das principais. Por isso que sempre falava, manter uma distância maior, segura e tal. Mas o que descobriu, e vários outros estudos acabaram descobrindo, é que, além dessas gotinhas um pouquinho maiores, que são essas de mais de 5 microns, quer dizer, ainda assim muito mais fina do que uma gota de um fio de cabelo, existe um conjunto enorme de micro gotículas que a gente chama de aerosóis, que é equivalente a se você pegar um spray de cabelo, alguma coisa de desodorante. Que elas têm uma física completamente diferente das gotículas. Os aerosóis, eles ficam em suspensão no ar. Vocês já viram quando vocês entram em algum lugar, vocês olham assim na contraluz, conseguem ver algumas poeirinhas, coisas do tipo assim, ou você entra, você sente um cheiro. Cheiros são partículas ainda menores, que são um tipo especial de composto orgânico que a gente consegue sentir, que também fica em suspensão no ar. Então, se você entra num lugar, você não vê nada, mas consegue sentir um cheiro, quer dizer que tem suspensão de partículas no ar. E essa doença ela é capaz de se transmitir assim. Então, por isso que agora, que eu descobri dessa possibilidade, que também há um esforço grande, que não chegou tanto no Brasil ainda, quanto a necessidade de ventilação de ambientes. Então é importante que você, dentro de um ambiente, ventile o ambiente para que essas pequenas partículas não se concentrem no nível suficiente de causar alguma infecção. Isso é a importância de vocês usarem máscara, porque principalmente a pessoa que está infectada. Porque quando você tem uma máscara, esses pequenos aerosóis, esses pequenos gotículas, elas ficam presas na sua máscara e elas não vão poluir o ar. Algumas, por exemplo, e isso, como a gente está no meio da pandemia, a coisa vai evoluindo de um jeito bastante interessante. Por exemplo, algumas dessas máscaras, as máscaras mais simples, principalmente as que não são de algodão ou de algum tecido de papel, filtro de papel, as que são feitas com tecido sintético, o fio é tão fino que ele quebra essas pequenas, as gotículas e transforma elas em aerosóis. Então, pode ser que alguma dessas máscaras, em vez de ajudar, está, na verdade, piorando a situação. Então, por isso que é bom também ter máscaras adequadas, já deu tempo suficiente da gente mudar. Então, essas são as duas formas principais de transmissão. Veja, uma delas é um contato próximo, uma pessoa encontra a outra, está falando e bate, isso tanto faz ambiente externo e interno. A outra é quando você está num ambiente fechado, com má circulação de ar, em que uma pessoa infectada está falando e você está recirculando um ar cheio das gotículas, cheio de vírus.
Mas tem também uma terceira via, que foi uma via que foi dado muita importância no começo da epidemia, mas hoje a gente sabe que não é uma via tão relevante, que é a via dos fomites. Esqueci como é que fala. Né? Mas é aquela a tal do álcool em gel, que é quando essas gotículas maiores, elas caem numa superfície e alguma outra pessoa, você vai lá, entra em contato com essa superfície e leva, através de uma mão suja, alguma coisa, para alguma via aérea, alguma coisa, e você se infecta, que é a base de todo mundo lavar a mão e passar álcool em gel e tudo, essas coisas assim. Que é uma via importante, relevante, mas alguns estudos calculam que em torno de menos de 10% das infecções são através desse tipo de contágio. Então, o álcool em gel é importante, lavar a mão é muito importante, mas máscara e circulação de ar, não ficar em lugares fechados, é a forma mais adequada de você evitar esse tipo de contágio da doença. Com isso, vocês já conseguem ver que basicamente todo mundo está fazendo tudo errado e por isso que a gente está numa situação que está. Mas beleza, mas o que isso tem a ver então com a modelagem? Então, com isso, a gente consegue ter uma ideia de como que é feita a transmissão entre uma pessoa e outra. Basicamente, é através de algo que a gente chama de um contato, de uma interação social. Quando uma pessoa vai no mesmo lugar que outra, conversa com ela, está compartilhando um mesmo ambiente fechado, ou dá uma tossida no elevador, outra vai lá e aperta e tal. Então, são através dessas formas que uma doença infecciosa, no caso o Covid, ela passa de uma pessoa para outra. Então, o que a gente está preocupado é tentar entender como que a doença evolui, certo? Como que ela passa de toda a população. Então, para falar disso, a gente tem que entender, então, alguns dos termos que o pessoal usa. Quando a gente está falando de epidemiologia, a gente está falando do estudo de uma epidemia. Mas existem alguns outros termos aí que, na verdade, dizem quase a mesma coisa, que você já deve ter visto. Então, alguém tem alguma ideia? Qual a diferença entre uma endemia, quando a gente fala essa doença endêmica, por exemplo, uma epidemia e uma pandemia? Endemia eu vejo muito no contexto da biologia, por exemplo, um animal endêmico quer dizer que ele só existe naquela região. Então, a doença endêmica quer dizer que ela é muito forte, mas numa região isolada, apenas em um determinado lugar. Como, por exemplo, não sei se hoje ainda é assim, mas quando a gente viajava para a região norte, a gente tinha que tomar a vacina contra a malária, porque era endêmico da região norte. No restante do Brasil não era tão forte, mas lá tinha muito. Então, quando a gente tinha que viajar para lá, tinha que tomar essa vacina. A epidemia já é um alastramento maior. É uma doença recorrente, mas que pega uma região grande, como é o caso da dengue. E aqui no Brasil, por toda a minha juventude, por exemplo. Né? Desde que eu me entendo por gente, dengue é uma epidemia no Nordeste, no Sudeste e no Brasil inteiro. Pandemia é quando a doença pega o mundo inteiro. Todo mundo pode ser infectado. Perfeito. Você definiu perfeitamente. Endemia, então, é quando eu tenho alguma doença ou algum animal ou alguma coisa assim, que ela está ativa em uma região específica. Então, é exatamente isso. Quando eu falo, ó, isso é endêmico naquela região, isso é endêmico naquela cidade, naquele bairro. Então, eu estou falando que naquele lugar, em um lugar específico, essa doença ela é endêmica. Quando eu falo de epidemia, é quando eu tenho vários lugares em que existem diferentes endemias. Quer dizer, a mesma endemia ela está ocorrendo em vários lugares. Então, quando, por exemplo, a gente tem uma epidemia de dengue, por quê? Porque a dengue ela não é só em Natal, na Ponta Negra, na Zona Norte e tal. Não, ela é em Natal, em João Pessoa, em vários lugares. Mas não em todos os lugares. Quando eu falo de pandemia, eu estou falando que é algo que ela se alastra no mundo inteiro e basicamente todas as regiões do mundo elas têm um problema com essa doença. Mas essencialmente é o mesmo problema. Todas elas estão estudando uma disseminação, no caso de uma doença infecciosa, mas o que diferencia é só qual é a região do mundo em que isso efetivamente acontece. Mas o estudo das três acaba que ela segue mais ou menos o mesmo rito, que é o que a gente vai tentar descrever hoje, certo?
Então, legal. Então, como que funciona, então, o alastramento de uma doença infecciosa, certo? Vamos lá. Então, imagina aqui essa é uma ilustração que cada uma dessas aqui é uma pessoa. Então, se eu estou estudando uma doença infecciosa, eu estou estudando a transmissão entre pessoas, certo? E cada pessoa, a princípio, quando ela é inocente, no sentido de que ela nunca entrou em contato com essa doença, a gente pode dizer que ela é suscetível a essa doença. Significa que se ela entrar em contato com o vírus, ela vai ser infectada, ou pelo menos exposta a essa doença. Certo? Então, a princípio, uma população que nunca teve acesso, nunca viu esse problema aí, nunca viu esse vírus, ela vai ser toda suscetível a essa infecção. Alternativamente, uma vez que eu tenho a entrada do vetor, do vírus, da bactéria ou qualquer coisa dentro da população, o que dá início a uma epidemia, endemia ou a pandemia, que seja, é quando algumas pessoas se tornam infectadas por essa doença, certo? Veja que aqui a gente já está falando, se vocês lembrarem lá da abordagem por agentes, o que a gente está falando? É como se cada pessoa pudesse ser um agente e cada pessoa ela pode ter estados diferentes. Ela pode ser suscetível, ela pode ser infectada. Uma pessoa que é infectada, ela deixou de ser suscetível e agora ela se tornou infectada. Então a gente está falando o quê? De estados dos diferentes agentes que estão lá, certo? E também uma pessoa que foi infectada, após o fim dessa infecção, ela pode ter diferentes desfechos. E um delas, por exemplo, é o que ela pode se tornar recuperada. Nos casos específicos, assim, no caso mais simplificado, mais clássico, eu posso considerar que essa pessoa recuperada, ela deixou de ser suscetível, porque ela já desenvolveu uma imunidade para aquela doença, ela já aprendeu como que é aquela doença, então ela já não está mais disponível para ser reinfectada. Esses três estados, que é suscetível, infectado e recuperado, é a forma clássica de descrever doenças infecciosas, a evolução de doenças infecciosas. E como o estudo principal desses modelos é tentar entender como que você deriva a evolução na população entre o número de pessoas que são suscetíveis, que se tornam infectadas, que se tornam recuperadas. E usar esse estudo, essa modelagem, para tentar efetivamente prever ou entender o que está acontecendo com uma doença. Certo? Mas, assim, essa é uma versão simplificada, mas, por exemplo, com que dado que a gente consegue... A gente não tem muito como olhar esses dados na realidade. Então, a gente pode apimentar um pouquinho esse modelo. Uma forma delas é, por exemplo, você pode ter diferentes desfechos. Se eu conheço a probabilidade de uma pessoa infectada vir a morrer ou se recuperar, eu posso incorporar esse tipo de coisa no modelo. Então, uma pessoa pode, em vez dela se recuperar, ela pode assumir um outro estado, que seria o de óbito, certo? Mas vamos voltar, então, agora pensar... Aqui a gente está falando dos estados. Então, uma coisa essencial quando a gente fala de modelos de epidemiológicos é essa questão de estados. Cada pessoa ela pode ter um estado próprio. E esse estado ele é descrito pelo infectologista, pelo entendimento de como é que é a evolução da doença. Cada doença tem uma evolução completamente diferente da outra. Por exemplo, o COVID, ele tem uma primeira fase em que você é exposto, então você tem um tempo de inoculação da doença, que pode ser entre 2 a 14 dias, pode ser antes, pode ser depois também, mas mais de 95% dos casos eles se enquadram dentro desse tempo, mas o principal em torno ali de 4 dias. Após isso, ele se torna... ele começa com seus sintomas, mas ele ainda pode, mesmo antes dos sintomas, já estar numa fase transmissível. Então, ele tem vários estados. Ele tem a versão exposta, ele tem a fase que ele está infectado e é infectante, ele pode transmitir para os outros. Ele está na fase que ele pode expressar os diferentes sintomas, e ele pode estar numa fase que ele pode necessitar de uma ajuda maior. E ele pode terminar numa fase de recuperação ou terminar numa fase em que, infelizmente, ele não se recupera.
Então, esses estados, eles são descritos do ponto de vista individual. Olhando pessoa a pessoa, eu consigo entender como que a doença evolui dentro daquela pessoa. Mas quando a gente fala de epidemiologia, eu estou falando de população. Tá? Isso é a diferença de um infectologista e epidemiologista. O infectologista ele vai tratar uma pessoa que está infectada por uma doença infecciosa. O epidemiologista ele vai tentar entender qual que é o impacto dessa doença infecciosa que tem um impacto individual, mas qual que é o impacto na população, certo? Aqui a gente está preocupado com essa questão da população, mas a gente usa essa informação individual para a gente entender qual que é o impacto disso na evolução na população. Então aqui a gente tem, então a dinâmica principal é, dado uma pessoa infectada, ela vai infectar outras. Essa transmissão é o passo essencial da evolução de qualquer epidemia, certo? Então a forma como ela se transmite, aqui já falando especificamente do Covid, é através do que a gente chama de interações sociais. Quando eu encontro uma pessoa no ônibus, no trabalho, em casa, num lugar fechado, porque eu tive que ir no Detran renovar a carteira, ou qualquer coisa do tipo assim, e eu tenho um risco de ser infectado por essa interação social, certo? Então, por isso que quando a gente fala de epidemia, a gente fala muito de restrições sociais, restringir as interações sociais, distanciamento social, porque quando você diminui as interações sociais, você diminui as oportunidades de transmissão. Mas a transmissão ocorre, então, quando uma pessoa infectada, ela tem uma interação social não segura com alguma pessoa, certo? E essa nova interação cria novos casos. Por exemplo, quando eu tenho que fazer uma epidemiologia de AIDS, por exemplo, a interação social que eu estou falando é a interação sexual, certo? Aí, tanto faz, eu pegar um ônibus, qualquer coisa. Então, eu tenho que modelar essas interações sexuais, e não as interações gerais. No Covid, o problema do Covid não, que é basicamente qualquer interação que você possa respirar no lugar, certo? Isso, pode ser também a questão de uso de mesma seringa, pode ser, hoje em dia menos, né, de uso de sangue, né, quando você usa o sangue numa cirurgia e tal. Mas, assim, são mais restritos do que quando a gente fala do Covid. Aí, a partir disso, você já deve ter escutado, o R subiu, o R baixou, o R foi para não sei aonde, o R dessa doença é tal, esse variante tem um R 0,4 maior. O fator R, ele é um fator que ele é extraído dos modelos. O fator R, ele me diz o seguinte, dado uma pessoa que foi infectada, qual é o número de novos casos, qual é o número de novas pessoas que vão se tornar infectadas a partir desse indivíduo. Isso considerando toda a janela de infecção dele. Esse fator R é essencial para saber a velocidade com que a evolução cresce. Então, eu estou falando a taxa móvel de contaminação, exatamente, essa taxa de contaminação. Vocês devem ter ouvido, na verdade, já deve ter dois fatores. Tem o R0. O R0 é um fator que ele considera toda a população toda a população suscetível. Então, é uma condição, ele é um fator específico de cada vírus. Então, você considera a mesma condição inicial para todos os vírus, você pode comparar vírus diferentes. O R0 do corona é 2, e a gente sabe, por exemplo, o R0 de sarampo é tipo 14. Assim. Então, tem variações bastante grandes entre um e outro, dizendo que um transmite mais fácil, outro transmite menos fácil. Porque imagina, não é toda interação social que vai gerar um novo caso. Então, quanto mais fácil for essa interação, quanto mais transmissível for esse vírus, quanto for maior a R dele, maior o número de pessoas que vão interagir que vão ser infectadas. A taxa média, a taxa móvel, ela considera dois fatores. Ela tem esse fator intrínseco do vírus, que é quão fácil que é para ele transmitir, e o outro fator é qual é o número de interações sociais que eu tenho. Veja, se metade das pessoas que eu encontrar forem infectadas, isso é o fator R0, daí depende do número de pessoas que eu vou encontrar para saber quantas pessoas vão ser infectadas ou não. Então, o tal do RT
o T é um fator de tempo, por isso que é uma taxa móvel, ele me diz, nesse determinado momento, tantas pessoas se encontraram uma com outra e como metade fica infectada, então o meu fator RT é 5, porque eu encontrei 10 e metade passou. Certo? Então essa é a pequena diferença desses dois. E os dois saem da modelagem, dos modelos, principalmente do modelo que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então essas são características bastante importantes desse tipo de modelo, certo? Desse tipo de doença. São as interações sociais de uma pessoa infectada com outra pessoa suscetível que vão criar esses novos casos e acabam fazendo crescer a doença. Então, no caso do Covid especificamente, a gente cria um novo grupo que são das pessoas expostas. Então, a partir do momento que eu interajo com uma pessoa de uma maneira que ela tem algum risco, ela se torna exposta a esse vírus e ela pode vir a desenvolver ou não. Mas, a princípio, ela não está infectante, ela está num tempo de que, em algum momento, ela pode desenvolver a doença. Mas, a princípio, você ainda não está infectado ou você não está infectante para outras pessoas, certo? Então, a partir disso, o que pode acontecer? Então, uma pessoa, veja aqui a bolinha, a laranja, que a pessoa expressa, ela pode, basicamente, depois de algum tempo, depois de alguns dias, se tornar infeccioso. A pessoa que estava infectada, ela pode, aqui olhando a de cima, ela pode vir a morrer, ou a uma lá embaixo, ela pode vir a se recuperar. Então, no começo da epidemia, o que você vai começar a ter é o quê? É um crescimento das pessoas que estão se infectando, certo? Se o R for maior que 1, significa que uma pessoa vai gerar mais de uma outra pessoa. Isso te cria um crescimento exponencial. Então, a princípio, você começa a infeccionar mais pessoas, a velocidade de infeccionar as outras pessoas de transmissão é maior do que a velocidade com que as pessoas se recuperam ou morrem. Então, a princípio, você consegue ter bastante tempo, pessoas começam a se tornar expostas, infeccionadas, e já começa a aparecer aí um conjunto de pessoas que estão recuperadas ou com algum óbito, né? Aí essa pessoa infectada, com mais interações sociais, ela cria mais casos, mais pessoas são expostas, e isso começa a se desenvolver na população. É como você tacar fogo ali num galinho ali, num matagal, pequeno vai ter um foguinho primeiro, que daí pega fogo do lado e vai pegando fogo em tudo aí, certo? Com isso, então, se o meu R é maior que 1, eu tenho o que eu chamo de crescimento exponencial. Por quê? 1, ele vai infectar 2, esses 2 viram 3, 3 vão infectar 6, 6 mais 3 já tem 9, o 9 vai infectar 18 e assim por diante. Você vai crescendo, considerando um R igual a 2. Então, você tem esse crescimento de que, de repente, um pequeno vai crescendo, vira outro, vira outra faísca, você tem essa reação em cadeia em que mais pessoas são expostas e mais pessoas são infectadas. Com o tempo, isso significa o quê? Com o tempo, você vai ter uma diminuição do número de pessoas que são suscetíveis, você vai ter um crescimento do número de pessoas infectadas e expostas, você vai começar também a ter um crescimento de número de pessoas que são recuperadas ou que estão imunizadas e de pessoas que vieram a falecer, certo? Com o tempo, se não houver vacinação ou uma coisa, o número de pessoas suscetíveis começa a diminuir. Você cresceu muito o número de infectados, você cresceu o número de mortes recuperados, você começa a diminuir o número de suscetíveis, certo? Isso vai chegar num ponto, aqui eu coloquei dia 20, mas assim, isso, pessoal, considerando uma situação bastante descontrolada, tipo aquilo que a gente está vivendo, certo? A gente está vivendo uma situação descontrolada, mas podia ser pior ainda, mas vamos lá. Chega num momento em que você diminui esse número de pessoas suscetíveis a ponto de que uma pessoa infectada, por mais que ela mantenha o mesmo número de contatos sociais, ela vai ver que, bom, a maioria dos contatos sociais dela ou já se recuperou, ou está infectada também, ou já foi exposta e tal.
Então acaba que, por mais que a probabilidade de transmissão continue a mesma, o número de pessoas que são suscetíveis que eu vou encontrar, o número de pessoas que efetivamente têm chance de pegar ou não, isso é um fator importante, assim, a gente tem uma tendência a sempre encontrar as mesmas pessoas, por mais que a gente encontre várias outras. Então acaba que com o tempo você acaba diminuindo essa taxa média de contaminação, porque você encontra menos pessoas. Isso é aquele momento que o pessoal chama de imunidade de rebanho. Essa imunidade de rebanho, ela é uma terminologia que ela é feita para vacinação, principalmente vacinação de animais. Né? Ela é bastante mal utilizada. Mas essencialmente ela te diz daquela situação de que tem tanta gente que já está imunizada que você dificilmente vai encontrar alguém que seja suscetível, e a transmissão, uma pessoa que tem a doença vai transmitir para menos pessoas. Assim, você não consegue transmitir para meia pessoa, mas isso significa, por exemplo, um R de meio, significa que se eu tiver 2 pessoas infectadas, elas vão gerar só mais uma pessoa infectada. Certo? Assim, as 2 vão deixar de ser infectadas ao final, e 2 vão virar 1. E isso acaba, você pode então ter 16 que vira 8, 8 que vira 4, 4 que vira 2, 2 vira 1, até que acaba a epidemia. Então você acaba chegando num momento em que você tem uma redução dos suscetíveis, começa a ter uma redução dos infeccionados, mas pelo fato de você ainda ter muita gente infectada e tal, você acaba tendo ainda um aumento de recuperados, você tem um aumento ainda de pessoas mortas, certo? Aí, isso acaba chegando num ponto que você tem a extinção da epidemia, que é quando deixa de ter as pessoas infectadas, nunca encontram pessoas suscetíveis. Isso não ocorre quando todo mundo está, isso ocorre em alguma taxa, que é a tal da imunidade de rebanho, até que você chega no momento que acaba o número de pessoas infectadas expostas, e elas vão lá e aumentam o número de recuperados, e etc. Então, por exemplo, quando algumas pessoas... você consegue, dependendo dos valores da epidemia, calcular qual que é essa taxa teórica de pessoas imunizadas. Em geral, é em torno de 70%. Esse 70% vem com um R específico, com uma população específica, tal. É um número meio que de chute. Escolheram uma possibilidade lá e tacaram. Mas é um número que ele pelo menos te dá uma ordem de grandeza, assim. E alguns governantes, como o caso da Suécia, lá, em alguns países da América do Sul também, alguns governantes, eles tentaram usar isso, deixa a doença seguir o seu rumo, pessoas vão morrer mesmo, e algum momento vai chegar nessa infecção, nessa taxa como é que chama? Nessa taxa de imunização que é suficiente para acabar a epidemia. Mas tudo isso é descrito de um jeito que ela nos dá, olhando essas interações, dá para a gente ter uma noção de como que ela se comporta. Então, assim, essas epidemias, classicamente, elas têm esse comportamento aqui, ó. Isso aqui é um gráfico que ele mostra o número de mortes. Então, essencialmente, eles estão olhando aqui o gráfico, a evolução daquele pontinho preto ali. Por quê? Porque a morte é o mais fácil de você contar, né? Não tem muito erro. É só ir, como diria o professor Lotufo, o melhor epidemiologista são os coveiros, porque não tem como esconder ali, né? Então, o que a gente tem aqui é o quê? Que aqui a gente tem uma evolução no tempo até que você tem esse crescimento. Olha, ela começa num primeiro estágio aqui perto de outubro, e isso aconteceu em vários lugares ao mesmo tempo, que é impressionante, principalmente considerando anos 20, em que você tem um crescimento exponencial da epidemia, certo? Do número de óbitos, até que ele chega num platô e ele vai e cai também, meio que drasticamente, e segue o seu rumo. Então ele tem é como se fosse esse bump, tá? Essa curva. Quando o pessoal falou numa fase inicial lá, vamos achatar a curva, é o quê? Que essa curva ela depende muito do fator de transmissão. Se a transmissão é muito rápida, é como se você tacasse um fogo, assim, tivesse muito seco uma grama ali, um mato, e você tacasse fogo ali. Ele vai queimar tudo muito rápido, vai queimar tudo e rapidinho vai acabar. Quando falando deixa o vírus viajar, eles estavam querendo basicamente falar isso, certo?
de terminar o mais rápido possível. Uma alternativa é, se você joga uma aguinha lá, se tem alguma umidade, pode ser que ele vai pegar fogo em tudo ainda, mas ele vai pouco a pouco, porque demora um pouquinho mais para você ativar. Então, por mais que você tenha o mesmo número de pessoas, isso vai levar um tempo maior, essa curva vai ficar um pouquinho mais achatada. A gente sabe pelos modelos que isso tem alguns impactos, não dependendo da velocidade de transmissão, o impacto ele não é todo mundo com esse trilho. Aquela faixa lá de taxa de imunização, ela varia dependendo dessa taxa. E também tem o fato de ocupação de hospitais, etc. Tipo a situação caótica que a gente está agora. E era legal não, olha que triste, mas, né? Se vocês olharem a própria aqui, a evolução dela lá em Londres, vocês veem que ela tem até essa segunda onda, que é basicamente o que a gente está vivendo agora, que é a segunda, terceira onda e tal. Então, se a gente olhar isso, foi nos anos 20, quando o pessoal efetivamente evoluiu muito no estudo desse tipo de coisa, e isso é agora. Esse aqui é o nosso gráfico aqui dos óbitos aqui no Rio Grande do Norte, os dados lá da CESAP, certo? A gente teve essa primeira onda bastante longa e grande lá para junho, julho, certo? Finalizando para agosto. A gente teve o começo, essa volta de crescimento lá para dezembro, com um crescimento grande, e a gente teve agora, esses dados estão desatualizados, o pico já está crescendo ali. Desatualizado não, isso eu tirei ontem lá do sistema, mas a gente tem aqui, claramente, que normalmente nessa faixinha cinza aqui, você tem uma diminuição enorme dos dados. Os dados estarem no mesmo nível significa que a gente vai ter um salto grande aí para os próximos dias. Mas significa que a gente está tendo exatamente aquela onda, como aconteceu com influência, como aconteceu em outros pontos. Certo? Então, os pontos principais será que a gente consegue prever quando isso vai acontecer? Será que a gente consegue prever até onde isso vai acontecer? Quando que vai fechar as UTIs? Quando que vai acontecer esse tipo de coisa? Então, para isso que a gente essencialmente usa os modelos, certo? E tem várias perguntas que a gente pode perguntar e que são coisas que vão ser basicamente o que vocês vão explorar nos projetos. Por exemplo, qual que é o impacto da vacinação? Qual que é a melhor estratégia de vacinação? Qual que é a imunidade de rebanho mesmo, dependendo de algumas propriedades do vírus? Qual que é o impacto de novas variantes? Qual que é o impacto de, por exemplo, você ter a possibilidade de reinfecção? Esse tipo de coisa. Então, assim, cada projetinho vai tentar responder uma dessas perguntas, obviamente, de um ponto de vista mais teórico, não tão preocupado com os dados. Quem quiser brincar com os dados, tem aí também, eu posso ajudar. Mas, então, isso é essencial. Tipo, a gente consegue explicar essa evolução aí olhando para a doença, olhando para a evolução individual, olhando como que ela é feita a transmissão, a gente consegue efetivamente começar a pensar como que a gente descreve esse tipo de coisa. Então, os modelos que a gente vai ver, eles vão tentar, a partir das descrições da doença, replicar esse tipo de dado, replicar esse tipo de curva aí, certo? Então, a gente vai ver, basicamente, dois tipos de modelos. Pessoal, isso aqui eu acabei deixando em inglês, porque era uma outra apresentação que eu fiz num outro projeto, mas eu traduzo. Certo? A gente vai ver os modelos que são baseados em compartimentos e os modelos que são baseados em agentes. Se vocês lembram da aula passada, a gente falou sobre a questão de os modelos presa-predador, do lince e do coelho. E a gente viu duas abordagens diferentes. Uma abordagem de campo médio, que era aquela que eu tinha o número, uma equação que relacionava o número de coelhos e o número de linces, e uma equação diferencial entre elas, e a gente tinha a abordagem de agentes, certo? Que eu poderia incluir alguns detalhes. Exatamente a mesma coisa. Só que aqui, em vez de chamar de campo médio, ou mean field, que é o termo comum em inglês, eles chamam de comportamento, de compartimento. É como se, compartimento é como se, no caso da presa do predador, um compartimento é o número de coelhos, o outro compartimento é o número de
de predadores, de linces. Aqui, a diferença vai ser o seguinte, em vez de eu ter o número de coelhos e o número de linces, eu vou ter o número de pessoas que são suscetíveis, o número de pessoas que estão infectadas e o número de pessoas que estão recuperadas. Esse é o clássico modelo SIR. Vocês já devem ter visto em lugares falado e tal, que vocês colocarem lá no Wikipedia, ela te descreve lindamente. Então, essencialmente, o que esse modelo faz, esses modelos, é fazer a mesma coisa que aquele que o Lógica Volterra lá faz, só que agora pensando nas interações entre as pessoas que são suscetíveis, infectadas e recuperadas. A diferença aqui principal é que a soma dos três, ela é sempre igual, o tamanho da população não muda. Quer dizer, você tem uns que morrem e tal, mas assim, se você somar vivos e mortos, não muda. Tem os que nascem, né? Dá pra gente simplificar. Só que tem versões mais novas, assim, que consideram questões especiais da doença. Por exemplo, eu posso adicionar outros compartimentos, como as pessoas que foram expostas, mas ainda não estão infectadas, e também as pessoas que morrem, não só se recuperam. Então, nesse tipo de modelo, a gente vai ter o quê? Que as variáveis, elas vão representar o número de indivíduos em cada população. Então, a variável suscetível vai dizer quantas pessoas na população são suscetíveis. A variável infectada, quantas são infectadas. E assim por diante. Certo? E a forma, entre elas, a gente vai ter essas descrições através de equações diferenciais. Isso significa que a descrição das interações sociais é implícita. Elas são feitas na forma de taxas. Certo? Eu não descrevo cada interação de uma maneira individual. E, por fim, a gente tem que os parâmetros que a gente precisa modificar para a gente conseguir dar um fit, quer dizer, que a gente consegue aproximar a dinâmica do modelo da dinâmica real, é achar os parâmetros dessa equação diferencial. O R, por exemplo, o R, ele é um desses parâmetros. Legal, né? Então, essa é uma classe bastante típica de modelos, é algo que vocês vão encontrar bastante e é amplamente utilizado. Certo? Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que é um modelo que ele é explorado aqui pelo professor José Dias Nascimento, aqui da UFRN, da Astrofísica, junto com o Vanderlei Lira e com o Leandro de Almeida, que é um dos alunos deles lá. E que está fazendo um trabalho super interessante, super legal, que está sendo bastante útil nessa situação. O que eles fizeram foi realmente assim, destrinchar o modelo de comportamento em várias classes. Eles têm, por exemplo, a classe das pessoas que são suscetíveis, são aquelas que estão em exposição, e tem as pessoas que estão confinadas. Eu não estou encontrando ninguém, então eu não tenho, a minha taxa de exposição é outra. Então a pessoa suscetível, ela pode se tornar exposta se encontrar alguma pessoa que é vetor, e os vetores podem ser tanto assintomáticos quanto sintomáticos. Então, uma pessoa sintomática é aquela que vai promover a evolução da doença. A pessoa sintomática, ela pode entrar em quarentena, que é aquela situação de que eu estou sintomático, então ninguém vai saber, eu não vou encontrar ninguém. Ela pode ser hospitalizada, ela pode, dentro do hospital, ir para a UTI, e qualquer uma dessas quatro podem simplesmente ir a óbito antes de evoluir para nada. Enquanto que todas essas quatro, mais os assintomáticos, podem também se recuperar. E o assintomático pode evoluir para assintomático, que é uma situação, na verdade, bastante comum, uma das situações mais relevantes para a transmissão. Então, veja que ele criou, assim, tem várias classes aí. Isso é um pouco diferente se a gente pensar no presa e predador, que eu tinha 2 compartimentos, presa, predador, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 compartimentos. Se com presa e predador eu tinha 2 equações, aqui eu vou ter o quê? 10 equações com inúmeras iterações. Então, cada um desses valores aí, ó, o alfa, não sei nem falar esses nomes gregos aí, eles vão te dar o quê? As taxas de relação. Tipo, quantas pessoas assintomáticas se tornam sintomáticas? Qual é a taxa disso acontecer? Qual que é a taxa de uma pessoa sintomática se tornar recuperada e etc. Então, eles fizeram um trabalho bastante
interessante de construir essas relações de taxas. Só que se vocês olharem, é uma quantidade absurda de parâmetros. Então, como é que eu consigo pegar esse modelo aí, tacar ele gerar uma curva e a partir disso eu construir esse modelo? Se vocês olharem ainda, tem esse lambda, sei lá qual é essa palavra, ela ainda evolui no tempo. Então, assim, um dos parâmetros evolui no tempo, que é o quê? É o fator de encontro com as pessoas. Olha, eu vou me tornar mais suscetível, dependendo se eu saio ou não. Então, essa é uma forma deles incluírem toda essa questão de diminuição ou aumento da interação social. Aí eles fizeram um trabalho super interessante de otimização, que eu não vou entrar aqui, mas usando basicamente a cadeia de Markov com um tipo de simulação com Monte Carlo. Então, um método bastante bizarro aí, mas super interessante, em que eles conseguem achar um conjunto de parâmetros em que eles podem pegar, eles assumem principalmente que as mortes são um dado mais real do que casos confirmados, que a gente sabe que tem uma subnotificação, e eles conseguem dar um fit super interessante, se vocês olharem aí embaixo, sobre a evolução das mortes, sobre a doença tal. Então, o pretinho, a linha preta é o modelo deles e os pontinhos são os pontos reais. E eles conseguem mostrar, por exemplo, que os casos confirmados são bem menores. Quer dizer, a predição deles é que o número de casos é bem maior do que os casos confirmados. Mas o mais legal é o seguinte, se vocês olharem aqui, ó, o pontinho preto, eles terminam num ponto, que é no de cima ali, no meio e no de cima, eles têm o pontilhado, eles falam, então a partir disso eu consigo fazer uma projeção no futuro, certo? Isso é legal para eu saber, isso vai ter uma segunda onda, vai ter alguma coisa. Isso efetivamente é que a gente pegar, o professor José fez bastante barulho em cima disso, de que ele lá em dezembro, aqui 14 de dezembro, estava falando, vai ter essa segunda onda no Rio Grande do Norte, o pico dela vai ser aí para fim de fevereiro e março. Tomara que ele esteja certo, que a gente já esteja no pico, mas acho que talvez com a evolução, provavelmente houve um pouquinho maior de atraso nisso aí, acho que a gente vai sofrer um pouquinho mais, mas olha que legal, ali antes da gente ter essa subida, ele já tinha alguma previsão de que dependendo ali dos estados, você ia ter um aumento diferenciado de cada uma das regiões, isso usando um modelo com essa cara ali, usando um Siri, basicamente fazendo aquilo que a gente fez na aula passada, com presa-predador, mas aqui olhando com dados de epidemiologia. E qual que é o impacto disso? Veja, a partir disso ele consegue ter uma previsão, a gente vai crescer e vai piorar a situação. Aí, apesar que isso aqui é os expostos, né, que ele está colocando, né? Você tem uma defasagem de 15 dias, 20 dias entre expostos e óbitos. Então, mesmo nesse modelo aqui dele, provavelmente prevê que os óbitos vão começar a diminuir só depois de março. Mas vamos lá. Então, qual que é o impacto disso? Bom, esse é um modelo que ele prediz, você vai ter uma onda de crescimento, a coisa vai piorar e tal. Ele tem contato bastante com o pessoal lá da UFC, e eles usam esse tipo de coisa para tomar decisão. Então, eles fazem parte do comitê científico e a partir disso que eles decidiram agora. Eles decretaram um lockdown lá em Fortaleza por 2 semanas para ver se diminui e dá uma quebra nisso. Qual que é a lógica do lockdown? Veja, lembra, a gente falou que o cara tem um período infeccioso, que pode ser em torno de 14 dias até, em que ele pode passar para outra pessoa. Se você dá um lockdown que ninguém contra ninguém, pelo menos em casos explícitos, você vai cortar essa corrente. Certo? Se for menos de 14 dias, o cara ainda vai ter um tempo ali para passar para os outros. Se for mais de 14 dias, você consegue quebrar um desses ciclos de transmissão, e isso acaba abaixando muito a taxa de transmissão. Vocês olharam, Portugal fez isso, em 21 dias eles saíram de um estado de calamidade para um estado de razoável normalidade agora. Então, assim, em algum momento isso provavelmente vai acontecer aqui também. Mas isso é outra coisa. Certo? Então, mas isso é uma questão do impacto, veja que legal. Ele pegou aquela descrição das infecções, da forma dela, construiu um modelo, usando aquela metodologia clássica de modelos compartimentais ou de campo médio, construiu uma previsão de como é que vai evoluir, e isso apresentou para o governante. O governante falou, a situação está preta.
Então, temos que tomar alguma ação. Certo? Então, legal. Então, o que é legal desse tipo de modelo? O que é legal desse tipo de modelo, tipo aquele que a gente fez da preço predador? Eles são razoavelmente fáceis de implementar. Vocês viram lá, era assim, duas equações, eu aplico ou um Euler ou um Kupta lá, o RC lá 4, RK4, e beleza, eu consigo dar um fit super legal. Eles são super rápidos de rodarem, porque você consegue fazer toda uma generalização em cima da população, usando alguns poucos compartimentos, e eles são muito bons para você capturar uma dinâmica geral da epidemia. Eles só têm um problema, que é o seguinte, eles consideram um comportamento da população como comportamento assintótico, quer dizer, eles desconsideram situações não atípicas, mas situações não médias, como, por exemplo, um grande evento em algum lugar, ou algo do tipo assim. Assim, eles têm seus problemas. O principal deles é de considerar uma população uniforme. Tem variações para isso, mas, por exemplo, tem questão de idade, que faz muita diferença, quer dizer, normalmente os jovens estão saindo e os velhos estão morrendo. A gente tem a questão de diferença de status socioeconômico, o cara mais rico tem o seu próprio carro, pode ficar em casa trabalhando, o cara que trabalha em fábrica ou coisa assim, tem que pegar ônibus lotado. Então, assim, tem esses impactos de uma região para outra, depende da região que você está morando e tal. Isso é difícil de se customizar com um modelo médio, porque você está pegando tudo isso e colocando no mesmo saco. O outro ponto é que esses modelos eles são determinísticos. Então, assim, quando você tem situações com eventos probabilísticos, tipo, tem uma chance de algo acontecer ou não, por exemplo, o começo de uma epidemia, isso é muito difícil de se prever com os modelos no momento inicial da epidemia. Enquanto que modelos probabilísticos, eles te dão essa ideia de, tipo, tem 30% de chance de acontecer isso, 70% de chance de acontecer aquilo. E é difícil você incluir isso nesses modelos compartimentalizados, certo? Mas eles são extremamente úteis, principalmente como uma primeira aproximação ou como uma aproximação inicial de para onde que essa epidemia está indo, qual que é a direção dessa epidemia e tal. Como esse trabalho de Zé Dias, que é um trabalho excepcional. Então, assim, ela tem o seu valor e ela tem o seu lugar. Mas ele tem esses problemas. Às vezes, algumas perguntas mais específicas, algumas perguntas que são sobre alguns aspectos mais detalhistas da epidemia, esse tipo de modelo ele não consegue responder, pelo fato que você está generalizando tudo. Então, a alternativa que você pode ter é o seguinte. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, o Natal. Se eu quero construir um modelo em que eu considero, por exemplo, a estrutura urbana. Eu tenho bairros, eu tenho um rio que separa os bairros, eu tenho linhas de transmissão entre as pessoas, eu tenho diferenças socioeconômicas entre elas. O modelo dos dias de Natal é um modelo, um compartimento para todas as pessoas podem ser infectadas, um compartimento para outra coisa e tudo mais. Então, assim, ela é limitada nesse sentido. Como que eu incluo isso? Uma alternativa, e há modelos que fazem isso, eu posso criar várias populações, certo? Eu posso criar uma população do norte, do sul, e ir incluindo nessas equações as interações entre as diferentes populações. Funciona também, mas aí imagina, você já tem um conjunto de parâmetros para dar um fit ali, você está aumentando esse conjunto de parâmetros e isso pode se tornar aquela coisa que você tinha de ser fácil de rodar e tal, você acaba se perdendo com esse número de compartimentos a mais, certo? Então, a alternativa a isso, e é uma alternativa que a gente também explora aqui, é algo que a gente chama de modelos baseados em agentes. Esses modelos eu vou modelar individualmente cada um dos agentes, cada uma das características importantes de cada indivíduo. Então, eu vou ter cada indivíduo da população com as suas características de idade, sexo, aonde que ele mora, qual que é a renda dele, etc.
E tendo isso, se eu consigo simular pessoa a pessoa, eu posso simular as interações sociais de uma maneira explícita. Eu posso pegar o Paulinho, que trabalha no Camarões, e ele mora na Redinha, então ele pega tal ônibus de tal linha, chega lá no Camarões e tem um risco tal. Então eu consigo detalhar maior cada uma dessas formas de interação. E os parâmetros, então, nessa situação, eles não vão estar nas equações diferenciais, eles vão estar nos algoritmos que implementam cada uma dessas interações sociais. Então, a graça disso, qual que é? É muito mais fácil modelar sistemas multimodais de interação social. Isso é, se eu tenho uma interação social por linha de ônibus, quando eu vou na igreja, quando eu vou na escola. Então, isso torna mais fácil eu construir um modelo em que eu posso explicar ou tentar explicar o efeito de cada uma dessas interações de forma específica. Por exemplo, será que é melhor fechar o shopping? Será que é melhor fechar a escola? E etc. Eu também posso incluir a heterogeneidade da população. O cara é jovem, o cara é velho, e etc. Certo? E eu posso adicionar questões estocásticas. Eu posso criar uma chance dele pegar o ônibus com o cara afetado ou não. Mas a parte contrária e ruim é o quê? Ela é difícil de ser implementada, eu tenho que implementar cada um desses detalhes, e ela é muito mais devagar de ser rodada, porque a complexidade computacional é muito maior. Então, é difícil eu fazer a otimização desses parâmetros. Certo? Então, assim, ela é mais fácil eu incluir alguma questão, mas ela é mais difícil de ser realmente feita. Por isso que dificilmente modelos de agentes são a primeira opção. Certo? E como que funciona, então? Qual que é o algoritmo? O algoritmo, basicamente, eu inicializo uma população e eu tenho esse loop, como se fosse um jogo, como a gente discutiu na aula passada. Eu tenho umas regras de interação. O Paulo encontrou com o José. Eu computo essas interações. Então, se ele se encontrou, um estava infectado, o outro não. E o cara, então, se esse cara está infectado, passou mais um dia, agora ele vai ficar transmissível ou não. E eu vou atualizando isso como se fosse dia a dia, certo? Eu computo qual é a probabilidade de alguém encontrar alguém, vejo qual é o impacto desse encontro e depois eu atualizo a situação individual de cada um, certo? Então, qual que é o legal disso? Agora eu posso, por exemplo, eu tenho os dados de mobilidade de uma região. Eu sei que vai ter um evento, vai ter eleição, vai ter volta às aulas, vai ter jogo de futebol, Copa do Mundo, o que for. Então, com isso, eu posso simplesmente construir esse meu modelo e incluir isso lá dentro, modelar essas interações de uma maneira explícita. Isso foi feito de uma maneira super interessante. Vocês devem ter escutado o modelo do College London, University College London da vida lá, né? Que fez do Brasil inteiro, falava que ia morrer tantas pessoas. O que eles fizeram? Eles olharam basicamente tudo. Eles têm toda uma equipe multidisciplinar enorme que eles começam a olhar, por exemplo, eles sabem qual que é a distância que as pessoas vão de um lugar para outro. Tipo, quantos quilômetros eu trabalho para sair? Eles conseguem olhar, eles têm uma distribuição, se olhar esse BI, um lugar de trabalho, que é um lugar que tem uma chance grande de transmissão, qual que é a probabilidade do tamanho desse lugar? Então você vai ter muitos lugares com pouca gente, alguns poucos lugares com muita gente trabalhando no mesmo ambiente. Eu tenho, dependendo do meu zip code, dependendo de onde eu estiver, eu tenho também mais trabalhadores, mais residentes, etc. Olhando para a escola, eu sei qual que é a probabilidade de idade que eu tenho em cada uma das escolas, que estão separadas de algumas formas, certo? Então, isso tudo eu consigo incluir num mega modelo e, a partir disso, fazer algumas predições, certo? E esse é um modelo que foi bastante disseminado, ele é super interessante em cima disso. Então, pessoal, isso é basicamente a base para a gente falar, então, do nosso projeto da segunda unidade. Então, a ideia do projeto da segunda unidade é fazer um estudo de modelagem em grupos, preferencialmente, sobre algum aspecto desses problemas, certo?
que é o aspecto, que tipo de aspecto que eu quero ver? Primeiro, vocês vão ter que implementar, seja um modelo de agentes, seja um modelo de um CIR da vida lá. Não há nenhuma necessidade de que esses modelos reflitam a realidade no sentido de que vocês precisam fazer um fit dos dados. Não é esse o objetivo e é muito curto o tempo que vocês têm para fazer isso. Com o tempo que vocês têm que ser capazes de sentar e implementar, que não é nada tão complicado, esses dois, principalmente o modelo de campo médio, é bastante simples. Vocês têm que ser capazes de pensar em algum problema que vocês conseguem resolver com isso. Então, implementar e rodar ele numa situação inicial, mostrar, viu, com esse conjunto de parâmetros sai essa curva, e fazer alguma manipulação nesse modelo e mostrar, se eu faço essa manipulação, o impacto do modelo é tal. Então, em geral, cada um dos trabalhos, vocês vão ter basicamente uma figura, que é a resposta do modelo seguindo alguma manipulação que vocês estão fazendo. Certo? É bastante simples, mas eu quero que vocês vão ter que fazer um relatório curto, no máximo 2 páginas também, descrevendo o problema, descrevendo como vocês fizeram o projeto e descrevendo como vocês apresentam os resultados. Eu vou descrever isso, eu vou dar na próxima aula, ou na seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre como representar esse projeto, como descrever isso, certo? Mas a ideia é que vocês façam isso em grupo. Então, que tipo de pergunta que dá para ser feita? Qual que é o impacto de vacina? Qual que é a melhor forma de eu vacinar? Quantas pessoas eu preciso vacinar em um determinado momento da epidemia? Como é que eu incluo vacina lá? A vacina vai fazer um determinado pessoa que era suscetível se tornar imune, depois de algum tempo. Dá para fazer das duas formas, usando agentes, usando o comportamental. Você pode perguntar qual que é o impacto do RT, ou da taxa de não sei o que, sobre a imunidade de rebanho. Quer dizer, quantas pessoas eu preciso ter? Ou qual que é o impacto da imunidade, qual que é a tal da imunidade de rebanho em algum lugar, tal. Então, assim, tem várias perguntas que vale a pena vocês pensarem um pouquinho e a gente ver o que dá para fazer, certo? Eu quero, assim, só em situações bastante críticas que eu vou querer, são muitos alunos, vocês são 45 aí, só numa situação bastante crítica que eu vou deixar que seja individual, certo? Tentem fazer junto, quem for fazer individual vai ter que fazer tudo sozinho, quem não for, eu não vou simplificar, esse aí era um só, aquele eram 5 fazendo. Então, assim, o projeto pode ser de 5, 6 pessoas, certo? Sobre linguagem, ou que seja, não faz diferença para mim se for em Python, se for em Perl, se for em JavaScript, PHP, ou o que seja, certo? O importante é a modelagem e fazer o trabalho. Então, não me importa a linguagem. Para mim, na verdade, eu vou estar muito mais preocupado na capacidade de vocês expressarem qual era o problema, como foi feita a modelagem, por que você usou um modelo e não um outro, como que foi feita a análise desse modelo, do que efetivamente vocês... como é que chama? Do que efetivamente vocês mostrarem, ele implementou usando não sei o que, usou não sei o que lá, e etc. Certo? Tranquilo quanto a isso, pessoal? Ninguém tem alguma outra dúvida sobre o projeto em si? Alguém está vivo? Só o Elton está aí? Então, o que eu vou fazer, então, é o seguinte, pessoal. Eu vou soltar para vocês. Usem esse tempinho que vocês têm agora para discutir quem vocês já conhecem e tal. Quem quiser um grupo e tiver sem ideias e tal, eu vou
soltar para vocês uma lista de mais ou menos de tipo de problemas que vocês podem resolver. Certo? Aí vocês discutem, se tentem, por exemplo, pessoas que estiverem resolvendo o mesmo problema, fazem juntos e tal. Eu acho que é legal fazer isso. Pelo fato de que vocês têm que aprender a trabalhar em grupo e também para ter menos trabalho. Vocês vão ter que escrever e tudo mais e tal. Aí, sobre a implementação, pessoal, a implementação se vocês forem lá na Wikipedia, vocês encontram isso em qualquer lugar. Se vocês forem na própria Wikipedia lá e olhar esse modo, deixa eu pôr aqui para vocês verem. Olha, tá aqui, Comportamental Model Simple Terminology. Vocês vão ver que tem muito material aqui, ó. Tem a descrição de como é que esses caras, ele tem até ali alguns números, então assim, ó, vocês conseguem fazer, ó, se vocês olharem aqui na direita, ele tem uma curva que começa com uma população de suscetíveis, e depois o R vai, depois o I vai. Tem várias perguntas que dá para ser feita, por exemplo, você pode fazer uma simulação assim, e olha, dada essa, qual que é o impacto do tamanho da população? Será que faz alguma diferença no tamanho da população para chegar a saber qual que é a quantidade de aqueles que vão se tornar recuperados ou não? Tem várias, qual que é o impacto dado uma população, qual que é o impacto do R sobre a porcentagem de pessoas que vão ser recuperadas ou não e tal. Então, assim, tem toda uma brincadeira que dá para vocês ir. Então, aqui vocês têm, aqui, ó, por exemplo, aqui ele está variando um dos parâmetros, ó, e ele mostra como que isso afeta a população. Então, eu quero que vocês me peguem uma pergunta. Então, lembra, quando a gente falou de filosofia de ciência, a gente tem que criar algum conhecimento que é utilizando uma descrição sobre isso. Então, vocês têm que trazer alguma pergunta, por exemplo, eu conheço a epidemia, eu tenho essas características, eu quero saber qual que é o impacto na epidemia se eu afeto a taxa de transmissão entre uma pessoa e outra. Dada a minha taxa de transmissão fixa, qual que é o impacto do tamanho da população? Será que isso varia ou não? Qual que é o impacto, por exemplo, a vacinação pode ser qual que é o impacto se a minha condição, o número de suscetíveis inicial for em algum valor e tal. Certo? Então tem bastante coisa que dá para vocês brincarem em cima disso. Dá para fazer, por exemplo, mas vocês podem usar um compartimento que tem 3 compartimentos, um para criança, jovens e velhos, coisa do tipo. E aí ver qual que é o impacto, o que é melhor eu fazer primeiro. Por exemplo, daí vocês fazem, o jovem ele é suscetível, mas tipo, os jovens eles são mais suscetíveis, eles interagem mais entre si e também interagem menos com os mais velhos, mas os mais velhos morrem mais. O que será que é melhor para eu vacinar primeiro? Será que é melhor vacinar os jovens ou é melhor vacinar os mais velhos primeiro? Isso vocês podem, por exemplo, só ter com 2 compartimentos. Certo? Então, a ideia que eu queria de vocês é que vocês, deem uma olhada, tentem implementar isso, sentem junto, conversem entre si, e tentem fazer uma primeira implementação. A implementação do CIR, ele vai ser muito parecida com a implementação do preso e predador da aula passada, certo? Vocês têm aqui, vocês têm as equações aqui, A implementação do agentes, ele é muito parecido com o jogo da vida. Lembra, a única coisa do jogo da vida, o jogo da vida é que você tinha, cada elemento, ele tinha um contato dos vizinhos dele. Então, vocês podem, por exemplo, pegar a implementação do jogo da vida e fazer, só que aí o estado, em vez de ser 0 ou 1, vivo ou morto, os estados podem ser infectado, exposto, não sei o quê. Todos esses estados que vocês podem colocar aí. Pode ser infeccioso, ou recuperado, ou o que seja.
O que vocês podem fazer também de interessante é, em vez de fazer o jogo da vida daquele modelo quadrado, os meus vizinhos são só aqueles, vocês podem fazer, por exemplo, usando um grafo. Não sei se alguém está fazendo grafo ainda, já teve disciplina de grafo, mas vocês podem fazer todo um grafo. Tem várias distribuições super interessantes que vocês podem fazer, que eu encontro todo mundo que está dentro do meu grafo, não só aqueles que são meus vizinhos. Mas quem quiser usar, por exemplo, do jogo da vida, que é só uma matriz, fique à vontade também, é um modelo super interessante, porque ali você já consegue colocar o estado, cada pixel, você pode colocar uma umidade diferente, você pode colocar várias propriedades diferentes lá. Certo, pessoal? Então, assim, o objetivo, então, para essa unidade, vocês vão ter, então, essa aula hoje para discutir, chegar em discutir os seus grupos, vocês têm basicamente uma semana para isso, já começar a pensar em implementação, algum desses problemas. Aí na aula que vem a gente vai, aí eu quero que vocês já cheguem na aula que vem já com ideias de grupos, ou que seja, já tem alguma ideia de implementação, e a gente pode discutir um pouquinho a questão de implementação. Brinco com vocês, vamos implementar um CIR, vamos implementar um baseado em agentes, e eu quero que vocês já tragam para mim ideias de perguntas. Eu dei algumas para vocês, eu posso incluir depois ali dentro do trabalho algumas coisas, que a gente vai assim e tal, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho também, eu não vou dar as respostas todas prontas para vocês, não. Certo? Porque é importante vocês pensarem nisso também. Aí na aula que vem, então, ó, se vocês pensarem, a segunda unidade, vocês têm um mês, então vocês têm basicamente 4 encontros para 3, na verdade, 4, além desse, para chegar na conclusão. Então, já pensem, usem esse tempo para vocês se reunirem, encontrarem, pensarem em linguagem, o que seja. Na aula que vem a gente vai discutir implementação, então eu quero que vocês tragam os problemas, eu vou apresentar, beleza, como que a gente implementa o CIR, como que a gente implementa o outro. Aí na aula seguinte eu vou discutir com vocês a apresentação, então como que você escreve o relatório, como que você faz uma apresentação desses dados, aí vocês vão ter esse tempo para, aí na outra aula, para vocês apresentarem para mim e tal. Vocês vão poder apresentar através de um videozinho ou fazer qualquer coisa, alguma forma mais simplificada, mas com um relatório no formato que eu vou descrever para vocês. Tranquilo, pessoal? Quem tiver dificuldade de encontrar grupos e tal, eu quero que vocês já vão me enviar, o grupo vai ser esse, tal. Quem tiver dificuldade de encontrar grupos, me falem, já me disseram, professor, eu estou a fim de esse problema com usar esse tipo de implementação e tal, certo? Quem não me escrever falando que está com dificuldade, eu estou assumindo que já tem. Mas eu quero mais grupos com 5, 6 e menos grupos com 1 ou 2, certo? Porque vocês são muita gente. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Então usem esse tempinho para vocês discutirem entre si. Vocês têm aí os e-mails e tal. Tem o fórum lá, pessoal. Então usem o fórum do Discord para falar lá. Eu vou soltar, até para vocês entrem, eu vou soltar lá no Discord para vocês quais são. Vou dar lá ideias de temas e tal, e vocês vão lá, usando lá para fazer os grupos de vocês. Certo? O grupo do Discord, deixa eu ver como é convidar pessoas. Aqui, ó. Mandei aqui para vocês o grupo. Tem no CIGA lá também. Certo? Tá me ligando de Curitiba, será que eu moro? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa? Se não, é isso. Bom, não ia falar mais nada, então acho que
Você já pegar. Qualquer coisa, ó, manda mensagem no Discord lá. Se odeia o Discord, acho que é péssimo, manda e-mail mesmo e tal. Mas a tarefinha para vocês é tentar criar esses grupos agora, certo? Então, beleza. Eu vou deixar também essa aula online, então fiquem à vontade. Então, bom fim de semana para todo mundo. Bom fim de semana, professor.